receive. Eu recebo. Now I saw the signs. Agora, eu vi os sinais. I saw the Eu signs vi os whenever, sinais a couple quando, weeks ago, 2 semanas atrás, 3 Sundays ago, 3 domingos it atrás, was Montreal foi o Montreal taught. que pregou, Then the ensinou. week after that, Depois, uma the semana depois, Virginia foi taught. o Leroy Júnior que ensinou. I said, let me Eu go in falei, my prayer deixa eu ir pro closet meu right quarto quick. de oração rapidinho. Amen. Amém. I'm very excited about Eu what estou I'm muito gonna teach tonight. empolgado com o que eu vou ensinar hoje à I'm very noite. excited. Eu estou muito empolgado. You may be seated. Você pode se sentar. What I have to teach O que eu tenho tonight, para ensinar hoje à noite, I'm not gonna say it's a doozy, eu não vou dizer que é algo novo, extraordinário, but it's mas gonna shock you. vai te chocar. Now, as Christians, we Agora, know, como cristãos, nós sabemos, and we understand that nós entendemos que nós recebemos promessas, nós recebemos advantages as vantagens Christians como because of what Christ done on cristãos the cross pelo for us. que Cristo fez por nós na cruz. We have Nós temos understood the scriptures. entendido We as have read the escrituras, scriptures. nós temos lido as escrituras, onde diz que It says, that we have nós the abundance. temos abundância, We have nós temos the wealth. a We're gonna riqueza, have everything nós we vamos ever ter need tudo o because que nós Christ is precisamos with us. porque Cristo está em nós. But Mas- do we have problems? Por que nós temos problemas então? Why do we Por que constantly nós have, constantemente we have our temos? ups. Nós temos os nossos altos. we have our ups. Nós Don't get temos wrong, os we have nossos our altos. ups, Não we me have our entenda mal, joys, nós temos we a have nossa our alegria, peace. nós temos a nossa But paz, sometimes we have our mas downs. também nós temos os nossos baixos. A lot of times we have our Muitas downs. vezes nós temos os nossos baixos. So why are we, Então por que it's que not nós supposed to não be tem que like ser this. assim? It's not supposed to Não be é up and suposto down, a ser up and altos e down. baixos, It's supposed altos to e be up baixos. and É up. suposto a ser alto e alto e alto. So why Então are por we que nós having so many problems? temos tantos problemas? And then when we have our E aí problems, quando nós temos we- os we nossos tend to problemas, nós ask tendemos God, a perguntar a God, Deus, please help us. Senhor, nos ajuda. Please, help us with our Senhor, nos problems. ajuda com os nossos problemas. Oh, Lord. Oh, Senhor. What I was told, O que Deus me ensinou, o que Deus falou pra mim, eu vou falar pra vocês agora. God doesn't Deus care não se about your importa problems. com seus problemas. He doesn't care Ele não se importa about your problems. com nada dos seus problemas. It's like looking in the mirror. I had Parece que eu that tô same olhando no shocked espelho face. porque eu também tava com esse mesmo When he rosto de told me choque that. quando ele me falou isso. He doesn't care Ele a não single se thing about your importa problems. com nadinha dos seus problemas. See, he told Veja, me that. ele me disse, ele me falou, I don't care about these. eu I não don't me care about your importo problems. com seus problemas. Eu falei, Senhor, What you mean? o que você quer dizer, Senhor? Não se importa com meus problemas? O que você quer dizer? And I said, E eu the word falei, says that a you- palavra you're gonna fala cover me, que you're gonna você vai keep me me cobrir, protected. que você vai me dar Always, tudo, Lord. sempre. For God so loved the world that Porque he Deus gave amou o his mundo son. de tal forma que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. I started to quote the scriptures, E eu comecei a citar as and I escrituras didn't get nothing back. e eu não recebi nenhum feedback de Deus. So I'm like, okay, Eu falei, tá bom, let me go deixa eu to então the Bible. entrar na Bíblia See if there's e ver anything se about tem alguma problems. coisa sobre problemas. Let me look it up, Comecei see. a olhar, não vi. I looked into the Bible. Eu olhei na Bíblia Now I checked e eu chequei uma vez, twice, 2 vezes, 3 times, 3 and I even looked vezes. at the E index até in eu the back olhei of no the regular index Bible. lá atrás, na Bíblia, para ver. Not a Não single tinha nenhum scripture in the versículo na Bíblia Bible has the word. tem a palavra problema. Not a single. Nenhum. I promise you, Eu I was te like, garanto, when I looked eu at it, I estava, was quando like, eu olhei, eu "No, falei, não, let isso me que tá take a errado, look peraí, again." deixa eu olhar de novo. And I didn't see E eu não vi nothing. I was nada. like, oh, Eu falei, oh meu okay. Deus, tá bom. So what does this mean, Lord? Então o que que significa, Senhor? Look at Matthew 6. Olha em Mateus 6.
What I'm looking at, I'm gonna start Eu vou começar at verse 31. no versículo Now, 31. before I read this, Mas antes de eu ler this isso, esse versículo, some of you eu sei que Bible alguns de readers vocês, teólogos bíblicos, are going to be vão telling me ficar me that falando this is que about, esse é sobre dízimos e ofertas, dar e receber, porque no princípio, no versículo 24, fala: ninguém pode servir dois mestres, ou ele vai odiar um e amar o outro, ou ele vai se agarrar em um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamão. Ele está falando sobre, então, todo o resto desse capítulo ele está falando sobre dinheiro. Mas eu aprendi com o meu apóstolo que você precisa. Eu lembro ele falando pro Dr. Forbes, que Dr. Forbes estava falando: você precisa descascar os versículos como se fosse uma cebola. Significa que tem sempre algo por trás, por baixo daqueles versículos, tem coisas a mais ali que você precisa entender para você poder pegar. Tem coisas que não são ditas que você precisa pegar no espírito. Então, quando ele disse: você não pode servir a Deus e a Mamão, eu pensei: você não pode servir a Deus nem a mais nada. Você não pode servir os dois. Você não pode servir a Deus e a seu médico. Você não pode servir a Deus e o seu programa de televisão. Você não pode servir a Deus e nenhuma outra coisa. É isso que eu vejo quando eu vejo esse versículo. Não só Mamão que eu vejo. Então significa que o resto desse capítulo está falando sobre todo o resto também. Isso é o que os teólogos bíblicos que vão querer me corrigir. Então eu já estou querendo tirar e fazer bem claro aqui antes de eu começar a falar. Ok, tá bom? Agora vamos para o versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo: o que nós comeremos? Ou o que nós beberemos? Ou com o que nós nos vestiremos? Porque após essas coisas, os gentios eles vão buscar essas coisas. Mas seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando eu cheguei nesses versículos, eu me dei conta, eu entendi que ele fala: os problemas são só preocupações. Problemas são simplesmente preocupações que nós temos. E ele está me falando aqui no versículo: portanto, não se preocupe dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com o que nós nos vestiremos, porque você não tem que se preocupar com isso. Eu cubro você, você está garantido por mim, eu te garanto. Depois a melhor parte, ele fala: porque atrás dessas coisas os gentios vão. Os problemas não são para nós. Como cristãos, eu estou falando de nós cristãos, não são para nós, eles são para o mundo. O mundo tem todos esses problemas. Vê todo dia no noticiário, você vê, tem uma coisa errada, coisa doida acontecendo lá fora, porque os problemas são para eles. Mas nós estamos na cobertura do Espírito Santo, nós estamos na palavra de Deus, no sangue de Jesus, nós estamos cobertos por Deus. Então, como eu disse, os problemas não são para nós. Eu gosto de pensar dessa forma. Assim como... Eu vou te falar dessa forma. A definição da palavra problema. Eu olhei no dicionário para poder trazer aqui. Um problema é uma pergunta, qualquer pergunta, ou problema envolvendo dúvida, incerteza ou dificuldades. O que eu vi bem ali foi: os problemas têm a ver com a nossa fé, falta de fé. E assim como eu penso sobre a definição de escuridão, a definição de escuridão é a ausência da luz. Significa que a escuridão não é real, só é a ausência da luz. Então, eu estou vendo isso para problemas. Problemas não são reais. Os problemas são a falta da fé. Agora, a razão real que os problemas não estão na Bíblia é porque esse livro não é um livro de problemas.
This book is a book of Esse livro é possibilities um livro de possibilidades to solve all para solutions, resolver all todas as situations. situações. So, Então, my title meu título of this message is, dessa mensagem é: what problem? que problemas? With the question. Com a What problems? interrogação. Que problemas? Amen. Amém. See, the Bible, Veja, a like I said, Bíblia, it como eu doesn't have disse, any não tem problems. nenhum problema dentro dela. É um livro de possibilidades. A Bíblia está ali para te mostrar essas três coisas: o poder de Deus, the person you a are supposed to pessoa be que você in tem que Christ, ser em Cristo and the privileges e of os your privilégios da sua filiação. sonship. Proof of that is in, A prova I'm disso not gonna está, go to eu não the vou chapter, entrar no Luke capítulo, 8, mas Lucas 8, onde, na parábola das sementes, where he onde said that, ele fala que a man was walking on the um homem estava wayside, caminhando pela and the estrada seed e came as out, sementes caíram e algumas delas caíram the good land, numa terra some boa, was, outras dry caíram land, some numa was terra the seca, outras land caíram of numa thorns. terra com espinhos. And I noticed E eu that he notei said, que ele after the fala, whole thing, depois the whole que ele seed contou grew, todas and he as went to sementes the situation, cresceram, I depois da realized situação me that dei conta de que seeds as sementes were the word of God. são a palavra de Deus. Seeds only As grow. sementes somente crescem. They only grow. Elas They're só not crescem, destroyed. elas não são destruídas, elas não destroem, elas só... Então a palavra de Deus, ela é suposta a crescer dentro de você, para crescer você. So I'm gonna break it down. Então eu vou desmembrar, nós sabemos o que problemas são e que nós não temos que ter problemas, então por que nós temos os chamados problemas? Why do we have? Por que nós temos problemas? Well, let me break down this, Deixa eu desmembrar problem, how o problema, it messes with your life. como que ele mexe na sua vida, bagunça a sua vida. Primeiro, nós temos duas formas A problem messes with your life. de que o problema bagunça a sua vida. I'm gonna say both of them Eu vou in the dizer os breakdown, dois, right? depois a gente vai desmembrar, tá bom? O primeiro, ele te faz ficar inconsciente. And the second, E o segundo, now bear with me with this one, fica it makes you comigo take nesse, action. ele te faz tomar atitude. I'm gonna get to it. You understand when I get Você to vai chegar, vai entender quando eu it. I chegar just lá. want you to write those down so Mas you eu quero have que você anote isso pra... it. Let's go ahead and Vamos okay. avançar. Ok. So the first one, Então, primeiro, problems make you os not problemas aware. te fazem ficar inconscientes. Problem means Problema significa que você está habitando numa situação mentalmente, without there being any, sem being a ter, true sem intention ter uma intenção or verdadeira possibility ou of possibilidade taking de action. tomar uma atitude agora. I will say that Eu again. vou dizer isso No, de that's novo a lot. porque eu sei que foi muita coisa. Problem Problema means significa that you are que dwelling você on a está habitando situation numa mentally situação mentalmente without there being sem a ter true ali uma intention intenção or verdadeira ou possibility possibilidade of taking de você action. tomar uma atitude agora. Y'all are still in Matthew 6, Você right? ainda está em Mateus 6, né? Ainda está em Mateus 6. Bom, I want to ask you a question. eu quero te fazer uma pergunta. What problem Que problema você tem? I want you to think about it. Eu What quero que você problem do you pense have nisso. at Que this problema exact que você moment? tem nesse momento exato agora? I'm not trying to figure out right Alguns estão tentando entender isso, né, agora? Não está surgindo nada, né? Nesse momento exato agora, você não tem problema. now. Ah. I see when they face it like, Eu vejo o rosto de vocês. Não quero falar meus problemas. problems are to make Os problemas faz você ficar constantemente se preocupar com os resultados do que está acontecendo, ao invés de lidar com a situação. Ao invés de você ficar bem aqui agora, e ele faz você ir para o futuro, faz você se preocupar com o que vai acontecer, ao invés de lidar com o que vai acontecer agora, nesse momento.
The reason A that it razão does pela that qual faz is because isso right é here, porque right aqui now, at this agora, point, nesse right at this momento, moment, bem agora, I'm a child of God. eu sou um filho de Deus. I know who I am Eu at sei this quem eu moment, sou right nesse here. momento aqui agora. But once I worry, Mas uma vez que eu me preocupo, once I get uma scared, vez que eu fico com medo, eu começo a pensar, oh não, I'm gonna mess that up. eu vou bagunçar com isso. Ou eu sou uma bagunça. Ou isso vai me bagunçar. We forget who Nós we are. esquecemos quem nós somos. We forget of Nós the awareness of esquecemos who we da are. consciência de quem nós somos. If you look at Matthew Se você 6, olhar Mateus 6, verse 34, versículo 34, it says, ele "Take diz, therefore não no se thought preocupe of the morrow, com amanhã, for the morrow porque shall take amanhã thought of the cuidará de things si of mesmo, das itself. coisas de si mesmo. Suficiente Para o seu dia é o mal dali. Significa que você não tem que se preocupar com amanhã, se preocupar com agora. Se você focar no agora e como quem você é no seu vida de reino de Deus, na vontade de Deus, que você está no caminho de Deus, você não tem que se preocupar com nada que vai acontecer com você depois, porque Deus vai te trazer para o futuro e você não tem que se preocupar com o futuro de jeito nenhum. Os problemas são resultados de pensar no que vai acontecer depois, no futuro, como eu disse. Agora vai para Hebreus 11, para a gente solidificar. Agora, as 3 palavras no princípio desse versículo 1. Aí está a resposta para todos os seus problemas. Aí está a sua resposta, bem ali. Agora a fé é. Não, eu não sou tão bom, eu não fui muito bem em inglês na escola, segundo grau, mas eu sei o que o tempo presente significa. Agora a fé é. Está sanduíche nos dois presentes. Agora a fé é. Então nós precisamos ter esse tipo de fé de agora. Porque a fé, o apóstolo sempre fala isso, a fé funciona do fim para o princípio. A fé funciona do fim para cá. Então, se você tem fé agora, e você está em fé agora, você não tem que se preocupar com o futuro. O resultado já está lá desenhado para você. No sangue de Jesus. Vem você aí agora. Vamos para Hebreus 12. Nós temos que pegar a nossa fé no que Cristo fez na cruz e ficar no presente. Porque nós sabemos que está consumado. Se você olhar para o versículo 12, no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse essas 3 palavras, duas palavras, está consumado. Então significa que tudo que nós temos está consumado. Significa que toda situação que surge para a gente está consumado. Então nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo, porque se nós ficarmos no agora, na presente, crendo em Deus e ficarmos no presente, na nossa fé, o que mais eu tenho que falar? Uau, glória a Deus. Diga, que problemas? Que problemas? Aleluia. Aleluia.
Problems can never Os problemas exist nunca podem in the existir present no presente when you are aware quando of who você you está are. consciente de quem você é. When you're aware Quando você está of who you consciente de are quem in você é em Christ Cristo and that everything is e que finished, tudo está consumado, problems don't os exist. problemas That's why não problems don't existem. É exist por for isso que os us. problemas não existem para nós. Amen? Amém? Glory to God. Glória a Deus. Now we'll go to number 2. Agora vou para o número 2 Our problems. dos problemas. Como que eles bagunçam você? Is by you taking É action você tomar atitude. Eu sei que parece out there. meio But estranho, mas where do you think da onde você pensa problems originate from? que os problemas são originados? It's not from Satan. Não vem de Satanás. Oh, It's not from the world não system. vem do sistema do mundo. Nah. Não, não. Might be a little slap to the face. Pode ser um tapa meio no seu rosto isso que eu tô falando, mas Problems come os problemas from vêm you. de você. You create your Você own cria problems. seus próprios problemas. Problems originate Os from problemas your doubt, originam com as suas dúvidas, disbelief, sua incredulidade e as suas incertezas sobre o que Cristo fez na cruz. Isso machucou agora. and when we have E this quando doubt, nós temos essas dúvidas, essas incredulidades e incertezas do que aconteceu na cruz, that's what we think matters to our é por isso que a gente toma força, faz nossas próprias forças para fazer os resultados. Nós tendemos a pensar e saber que é melhor para nós. A gente tende a pensar que eu sei que é melhor para minha vida, which is hilarious. que é hilário isso. Now that I think about it. Quando eu penso nisso, Yeah. I know my bank account. eu sei, conheço a minha conta bancária. Eu sei, eu sei o que tem na minha conta bancária. I know my child. Eu conheço meu I can deal filho, with him então eu this way. consigo lidar com meu filho dessa forma. I know this man ain't Eu right for sei me, que esse homem não é o homem certo para eu casar, but I can fix mas him. eu posso consertar ele. Come on now. Vem aí comigo, vocês. Yeah. We try to take Nós matters in our own tentamos tomar as hands. coisas, os problemas nas nossas próprias mãos e nos tornamos resolvedores de problemas. That's when we start to Aí nós começamos a reagir to the situation. às situações que acontecem. A reaction Uma is a reação little different than é diferente responding. de responder, de você responder. A reaction is Uma reação kind of like é an active. é como se fosse uma It's kind of like someone hits you. é quando alguém te dá um tapa, você dá uma reação Right? assim, That's a automática. reaction. É uma reação. But if we were in the presence Mas of se God, nós we were in, estamos the will of God, na the will of vontade de God, Deus, na presença de we'll hit Deus, the foe, they hit us. nós vamos That's why I'm just showing an example of quero te dar um reaction. exemplo do que é a reação. But when we start to Mas take quando nós matters in our começamos a hands tomar as and coisas na become nossa própria problem força solvers, e nos tornamos resolvedores de problemas, you are unconsciously você fica making it a part of inconscientemente your sense of self. ficando parte do seu senso do eu, do eu. Problems try to steal your identity in Christ. Os problemas tentam roubar sua identidade em Cristo e fazer o problema a sua identidade. See it time and time Veja, again. de novo e de novo. My name is Paul, and I'm an Meu nome é alcoholic. Paulo e eu sou um alcoólatra. Child, this kid is so bad. Ah, essa and he criança always dá get on my tanto nerves. trabalho, sempre pega nos meus nervos, essa criança.
Nós estamos sempre tendendo a fazer dos problemas nossa identidade, para emular os nossos problemas e fazer parte de nossas vidas. E isso acontece porque nós acreditamos que somos resolvedores de problemas. Por que nós tentamos solucionar coisas que não existem? Vai para Romanos 12. Ao invés de reagir, nós temos que estar respondendo ao estar na vontade de Deus. Romanos fala, não se conforme com este mundo. Não deixa esse problema conformar você na imagem desse mundo. Mas seja transformado, seja consciente de quem você é pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar na vontade de Deus e renovar nossa mente na fé do que foi feito na cruz. Porque está consumado. Então, quando nós pegamos a nossa mente e renovamos ela, quando nós nos ficamos conscientes de quem nós somos e entendemos está consumado, é aí que nós nos tornamos conscientes de sermos o quê? Que os problemas não são reais. É aí que eles se tornam situações. São situações que acontecem. Deixa eu te dar uma definição do que é uma situação. Isso é muito importante. Situação é uma forma de estar situado, uma localização, uma posição com uma referência ao ambiente. Então, quem está controlando o seu ambiente? Veja, se nós entramos numa situação e tentamos nos tornar um resolvedor de problemas, nós criamos o problema. Você vê a redundância disso? Uma situação surge na nossa vida, certo? Nós ficamos com medo sobre o resultado. Aí nós criamos o problema. Aí depois nós decidimos que queremos resolver o problema que nós criamos. Você vê? Isso fica num ciclo. E fazendo as coisas de novo e de novo, de novo. A mesma coisa, repetindo. E tendo uma expectativa de resultados diferentes. Isso é uma definição de quê? Insanidade. Então a gente fica doido. Nós ficamos doidos quando ficamos perdidos. E é engraçado porque é sutil, é muito sutil. É muito sutil, porque o momento presente é agora, certo? Não é daqui a alguns segundos, não é daqui a 3 segundos, não é daqui a 5 minutos, não é daqui a 1 hora. Mas ele vai fazer você ir lá para 1 hora. O problema vai te levar para 1 hora lá na frente. E você vai pensar, o que vai acontecer daqui a 1 hora? E você tenta resolver o problema, os probleminhas pequenininhos também. Nós falamos sobre pequenos, médios, grandes problemas. Sempre todos esses problemas não são reais. Nós temos que levar para os... Não tem que estar nas nossas vidas esses problemas, amém? Então eu disse que se nós entramos numa situação e tentamos ser solucionadores de problemas, nós criamos os problemas e tentamos controlar e aí tenta controlar a sua vida. Mas se nós dermos um passo para trás
and let God e take deixarmos control of the Deus tomar o environment, controle do ambiente, then we become in aí nós control nos of the tornaremos, situation. ficaremos no controle da situação. Galatians 2:20 says, Gálatas "I am crucified 2:20 with diz, Christ. eu sou crucificado com Cristo, Nevertheless I live. portanto eu vivo, Yet mas not não I, mais eu, but Christ mas lives in me. Cristo vive em mim. And the life E a that I vida now que live agora in eu the vivo flesh, na I live carne, by eu the vivo faith pela of the fé Son no of Filho God, de Deus, que who loved me me amou and e gave se himself entregou por for mim. me." When I Quando eu crucify me myself, crucifico, when I realize quando eu me I dou cannot conta de que eu não control my posso life, controlar when I minha realize vida, that quando eu I me dou cannot conta be de the que eu não problem posso solver, ser um solucionador de problemas, and I let God e take eu control, deixo Deus tomar o controle, I take the back eu dou um seat passo while para he trás drives. enquanto ele dirige. Once I do that, Quando eu faço and I isso understand that e we eu understand entendo that que nós who has the entendemos control of the environment, quem estava God no has the controle, control of the environment, Deus está no and that controle means do we are in ambiente, control of significa que our nós lives. estamos nós não estamos no controle da nossa vida. Now, once we got ourselves Quando nós, in uma this vez que position nós entramos nessa posição to where onde we know who we are, onde nós sabemos quem nós somos, we're now. agora God is in control. Deus está no controle, Our minds are not as nossas controlling mentes us. não estão nos controlando, We're not worried. quando nós não estamos preocupados, porque nós sabemos que isso está consumado. Amen. Amém? When we get in that position, Quando when a nós entramos situation- nessa posição, nessa when a situação, situation quando a comes, situação vem, then all of a sudden, de repente, a situação se torna uma pedra para você, para a glória de Deus, para você se levantar na vida. That's how it was É supposed to be assim from que the tem que beginning. ser desde o início. These situations aren't As coming situações to não bring you vêm down. para te trazer para I baixo. mean, Satan and O Satanás the world e o politics sistema do don't mundo bring you pensam que vão te down. trazer para Just like baixo, they thought como that eles Jesus died pensavam on que the Jesus cross morreu na would cruz e bring ia levar ele para baixo. you down. He's thinking that these Eles situations pensaram that que he's aquela trying to throw at situação que you, ele está tentando jogar na sua vida, every corner, de every cada turn, canto, is cada supposed to be- lugar, é para te trazer para away from baixo. him. Mas é para But really, verdadeiramente The truth falando, of the a matter verdade significa, a verdade é, it's supposed to be ela é a a stepping situação é stone para for ser you. um It's passo para supposed você to ir be para a cima. testimony É um testemunho for you to share. para A você testimony for compartilhar, yourself. um testemunho para você, e para você vai subir mais e mais alto, e mais alto, e mais alto. And so that we can stay in Então, those promises Então nós podemos ficar firmes nas promessas and not have our ups and downs. e não ficar em altos e baixos. So whenever we Então have toda vez que nós problems, tivermos sorry, whenever we have situações, toda vez que situations, nós tivermos situações, I'm still getting that together myself. quando nós tivermos situações That arise, que se levantam, someone's like, oh no, we have a ah, problem. não, nós temos um problema, não, eu quero que você fale. Não, que problema? Isso é uma situação. What Que problem? problema? Remember, there's no such Lembra, não existe algo tipo chamado problema. thing. Já acabei. Amen, amen. Amém, amém.